Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 9, parte 2, falando sobre programação orientada a funções, tá? Programação procedural ou programação estruturada, tá? Que são dois nomes que vocês vão encontrar aí na internet. Eu preferi colocar o nome como programação orientada a funções, que é isso que eu quero mostrar para vocês aqui dentro, tá legal? Bom, na aula passada, gente, a gente viu então sobre o console app e a gente criou ali algumas funções para fazer um sistema para a gente. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre outras coisas que a gente precisa fazer para transformar isso numa programação mais organizada. Bom, pessoal, lembrando um pouco da aula anterior, o que a gente construiu então? Um console app. Nesse console app, a gente criou uma função chamada menu, e essa função chamada menu dava acesso às outras funções, que era a função de tabuada, que era a função de cálculo da média e que era a função de ler arquivos, que foi funções que a gente fez ali ao decorrer das aulas de C#, né? Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer então? Na aula de hoje a gente vai fazer um refactory, tá? O que é um refactory? Um refactory é você pegar o seu código e refatorar ele, refazer ele, melhorando, deixando de uma forma mais organizada e mais legível, tá legal? Para que você não se perca e para que as pessoas que vai programar com você também não se percam, tá legal? Então o que a gente vai fazer hoje? Separar em arquivos, tá? Então a gente vai pegar essas funções que a gente criou aqui e separar ela em arquivos. Mesmo sendo funções pequenas, tá? Eu vou separar em arquivos, imaginando com vocês que esse fosse um sistema muito grande, tá legal? Então, vamos colocar isso na nossa cabeça, que esse é um sistema grande e a gente precisa organizar ele. Por isso, separação em arquivos, tá legal? E depois a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai entender, tá? O que no futuro isso tende a ficar desorganizado, tá? Porque no futuro uma programação estruturada ou procedural tende a ficar desorganizada. Eu vou falar para vocês o que? Há muito tempo atrás, quando eu programava procedural, eu fazia um monte de funções e às vezes eu separava em arquivos e às vezes eu deixava um arquivo só, tá? Tinha uma hora, gente, que eu me perdia totalmente porque eu não sabia onde estava, em que arquivo, em que lugar, tá? Muita gente faz isso hoje. Só que isso depende do que você vai desenvolver. Se você está desenvolvendo algo que vai resolver um problema pequeno para você, compensa você fazer ali uma programação estruturada, porque vai só resolver um problema e pronto, e acabou. Agora, se você vai resolver um problema grande, ou um sistema que vai durar esse código por anos, e que vai ter pessoas colaborando nesse código, então é bom você pensar de uma forma mais organizada, né? Então, mais organizada. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente organizar o nosso código em arquivos, deixando de uma forma mais legível, tá legal? E na aula que vem, a gente vai começar a entrar em orientação a objeto, para vocês entenderem ainda que você tem como organizar mais ainda com orientação a objeto. Bom, pessoal, então eu vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? De volta no computador, então a gente vai continuar ali a fazer aquele programa console da aula passada, né? Aula de número 9. Então agora a gente está na aula 10, tá? Voltando aqui para o nosso app. Então, gente, a gente tem aqui todo aquele sisteminha que a gente fez, que abre lá a opção para o usuário escolher uma das funções que ele quer que ele execute, tá? O seu usuário, na realidade. Então, eu vou dar um play aqui só para a gente verificar como que está a nossa aplicação, né? Então, ele está compilando. Vai entrar aqui em modo debugger, eu vou tirar o modo debugger, porque eu só quero ver a aplicação. Então, ela está rodando, então tá aí o menuzinho, e aí eu escolho alguma das coisas que eu preciso. Sei lá, eu quero a tabuada, então eu apertei o 2 aqui, e aí eu vou digitar a tabuada do 5, ele me dá lá a tabuada do 5, aí eu tenho as outras funções também, eu vou digitar 0 aqui para eu sair do programa, tá legal. Bom, gente, se vocês notarem, olha só, o nosso código já começou a ficar muito confuso. Para quem não acompanhou as aulas, vai olhar tudo isso daqui, aí vai falar assim, nossa, meu, é um monte de código, olha o tanto de coisa que vocês digitaram. E vai tentar tirar uma imagem disso aqui e não vai conseguir entender, tá? Então, para organizar até a gente mesmo com tudo isso que a gente fez, a melhor forma de fazer isso é separar isso em arquivos, tá? Porque quando você separa em arquivos com nomes relevantes, separados por conteúdos relevantes, isso tende a ficar mais organizado, tá?
tá? E você começa a fazer uma programação estruturada, certo? Com a estrutura tudo bonitinho, conforme que você precisa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui na minha Solution Explorer eu tenho lá as pastas que eu tenho da minha aplicação. Eu vou clicar com direito aqui e vou adicionar um novo item, tá? Então, adicionar um novo item. E o item que eu quero é o Class, tá? Por que Class? Class é uma classe de um objeto, tá? Orientação a objeto é obrigatória para quem está trabalhando com C#, tá? Vocês verão na aula que vem que eu vou começar a entrar nesse assunto de orientação a objeto. E orientação a objeto, para quem trabalha com C#, teoricamente é obrigatório, tanto C# quanto Java. Todo mundo faz tudo orientado a objeto. Por isso que, quando você vai separar funções em arquivos, você é obrigado a criar uma classe, ou seja, um objeto, tá legal? Então eu vou criar uma classe, tá? E essa classe vai se chamar cálculo da média, tá? Então eu vou dar o nome dela como cálculo média. Lembrando que aqui, como eu estou no C#, eu utilizo o padrão Camel Case, tá? Não, Camel Case não, desculpa, Pascal Case, ou seja, cálculo média. Tá legal? E vou adicionar o meu arquivo. Está adicionando. Tá legal. Então ele adicionou o meu arquivo, agora eu tenho um arquivo aqui, cálculo média, tá? Ele adicionou esse meu arquivo aqui em cima aqui, ó. Então eu tenho o programa e tenho o cálculo média, tá? Se eu entrar aqui no cálculo média, o que vocês vão notar? Ele faz o using aqui de algumas libs, tá? Então, system é uma lib de sistema, e aí você tem aqui collection generic, link e algumas outras libs aqui que o pessoal da Microsoft, quando construiu o C#, já fez ali alguns programas para facilitar a sua vida, tá legal? Então você tem algumas funções aqui que dá mais poder para você na linguagem. Ou seja, talvez alguns frameworks ali também, tá? Bom, enfim, aqui dentro dessa minha classe média, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aquele método que eu fiz para calcular a média e vou jogar aqui dentro, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui, lá no meu cálculo média, minha função de cálculo média, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Clicar com direito no menu e ir em Go to Definition. Ele vai para a definição do meu menu, tá? Depois que eu fiz isso, eu vejo qual que é o da média. O da média, ele está aqui embaixo. Eu venho nele, clico com direito e vou em Go to Definition. Ele vai cair diretamente na função do cálculo da média, tá? Caindo na função do cálculo da média, o que eu vou fazer? Eu vou recortar todo esse código aqui. Então, eu vou selecionar ele inteiro e vou dar aqui um Ctrl X, tá? Prontinho. E eu vou pegar esse código e vou jogar lá na minha classe de cálculo média, jogando aqui dentro, tá? Então, agora eu tenho todo aquele código que estava lá, aqui, tá? Deixei da mesma maneira que está lá, vou salvar aqui. E aí, gente, aqui eu tenho algumas coisas interessantes. Namespace, nome da classe e algumas outras coisas, tá? Tá, meu namespace eu vou chamar aqui como cálculo, tá? Então, vou colocar o nome dele como cálculo, ok? E aqui na minha, na minha classe, deixo média. Vamos fazer o seguinte, ó. Tudo referente a cálculo, a gente vai deixar dentro de uma pasta chamada cálculo, para ficar legal o nosso namespace. Então, eu vou criar mais uma coisa aqui que é uma pasta, tá? Então, vou procurar aqui, para ficar um pouquinho melhor. Adicionar nova folder, tá? Então, vou criar uma nova pasta chamada cálculo, ok? E aí, dentro dessa pasta cálculo, eu vou jogar esse meu arquivo cálculo média, tá? Só que eu vou renomear o nome dele para, ao invés de ficar cálculo média, ficar somente média, ficando um pouquinho melhor. Aí eu chamo o namespace de cálculo e a minha classe de média, tá legal? Então, namespace de cálculo e a minha classe de média, tá? Vocês vão entender o que é o namespace daqui a pouquinho, tá? Por quê? Primeiro eu quero mostrar para vocês essa separação e depois eu já explico para vocês o que é o namespace, tá legal? Bom, vamos lá então. Cálculo ficou dentro da pasta cálculo e média ficou aqui dentro, que é a minha classe média, tá? Se eu tentar compilar o meu código, agora ele vai dar erro, porque ele não vai conseguir identificar que esse cálculo média está aqui, certo? Se eu tentar compilar, ele vai dar erro para mim. Então, deixa ele dar o erro para a gente analisar. Tá compilando aqui, erro, tá vendo? Cálculo média
é uma função que não existe, ok? Ele não acha essa função nesse contexto, tá legal? Então, legal. Se você não está achando essa função nesse contexto, qual que é o nome da classe que você acabou de criar? O nome da classe que você acabou de criar chama média, ok? Se o nome da classe que você acabou de criar chama média, tente digitar o nome média aqui no seu programa, tá? Média. O que vai acontecer aqui? Ele não vai achar, ok? Porém, ele vai colocar aqui, ó, essa lâmpada para você tentar localizar o que é dentro do seu projeto inteiro, tá? Quando ele mostra essa lâmpada aqui, gente, o que ele faz para você? Ele procura dentro da sua solução inteira algo que tenha o nome média, tá? E aí ele achou para mim algumas coisas que tem o nome média. Ele achou para você importar uma classe que você acabou de fazer chamado cálculo, tá? Que é o namespace, para você chamar o nome do namespace mais o nome da classe, ou um outro que é system média, ou gerar um tipo média, que é uma classe média aqui dentro, tá? Como a gente criou um namespace chamado cálculo, o que eu vou utilizar? Eu vou importar o meu namespace cálculo para que a minha média esteja disponível dentro do meu programa. Então eu vou clicar na opção Using, tá? Quando eu faço isso, a minha classe média se tornou aqui disponível, tá? E se vocês irem lá em cima, vocês vão ver que aqui eu estou fazendo uso de um namespace chamado cálculo, tá? Para isso serve o namespace, gente. O namespace ele serve para organizar as suas classes. Ou seja, eu consigo colocar um conjunto de classes em um único namespace, tá? Ou seja, da mesma forma como eu fiz aqui no meu diretório, eu tenho um diretório e eu posso ter vários arquivos aqui dentro. Eu consigo fazer com o namespace, ok? Então, eu simplesmente mandei ele importar o meu namespace, utilizando o comando using, mas a minha IDE, que é o Visual Studio, fez isso automaticamente para mim, ok? Então, voltando aqui para vocês conseguirem entender novamente. Eu vou tirar aqui, tá? E vou voltar lá para o média. Eu acabei de digitar o média do mesmo nome que eu coloquei lá na minha classe, ok? Ó, média igual está na minha classe aqui. Quando eu coloco o mouse em cima, ele aparece a lâmpada. Eu cliquei aqui na lâmpada, ele vai aparecer para mim ali o using. O using de quê? Do nome do meu namespace, ok? Fiz isso, ficou disponível, tá legal? Bom, agora eu consigo usar essa classe, tá? Para eu utilizar essa classe, eu tenho como criar instâncias, eu tenho como utilizar métodos estáticos, mas isso eu vou entrar com vocês um pouquinho mais para frente quando eu for falar de orientação a objeto, tá? Por enquanto, o que você pode fazer? Tentar dar um ponto aqui para utilizar aquele método que você criou ou aquela função que você criou dentro da sua classe média, tá? Você não vai conseguir, porque quando você dá um ponto aqui, ó, as únicas referências que tem é esse equals e esse referência equals, tá? Por que isso não está funcionando? Isso não está funcionando simplesmente por causa da palavrinha private aqui, ok? Então o que eu tenho que fazer? Remover essa palavrinha private e colocar como public, tá? Então public. Se eu coloco isso daqui como public, essa função que vai se tornar um método de uma classe vai se tornar pública. Ou seja, aqui fora eu vou conseguir acessar, tá? Então, ponto, agora aparece o cálculo média aluno, tá? Gente, uma outra coisa importante é esse nome aqui, ó, static, tá? Ele serve pra gente também com isso. Se eu simplesmente tirar o static aqui, quando eu for tentar utilizar o ponto aqui, ó, o cálculo média não aparece. Eu teria que criar uma nova instância, ou seja, uma nova instância de média, ponto, cálculo, para ele conseguir ser enxergue, tá? Para ele conseguir eu conseguir enxergar isso no meu programa, na minha solução, tá? Eu também vou falar isso para vocês um pouquinho mais para frente em orientação a objeto, tá? Então mantenha public, mantenha o static e aí vocês vão conseguir utilizar dessa forma aqui. Não se preocupem com a orientação a objeto agora, tá? Então eu sei que agora é média, ponto, cálculo, média, aluno, tá? O que eu posso fazer aqui, ó, é refatorar isso também para deixar um pouco mais legível, né? Se eu já estou na média, por que eu vou colocar calcular média aluno, tá? Eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Eu já estou lá no cálculo, né? Média, ponto, aluno. Poderia ser isso, tá? Então, média, aluno. Simplesmente assim. E aí eu vou remover isso daqui
e vou refatorar aqui o meu código para simplesmente aluno, ok? Se você olhar aqui agora, eu tenho cálculo no namespace, média na minha classe, aluno na minha função. Ou seja, cálculo, aluno, não, média, aluno, ele já vai fazer e buscar a média do meu aluno, refatorando e deixando certo. Quando eu tentar compilar, ele compilou com sucesso, ok? Vou testar o meu código, play. Está compilando aqui. Compilado, vou digitar a média do aluno, então aqui é o 3, ok? Nome do aluno Danilo, nota 1, 10, nota 2, 9, nota 3, 6. Então tá aí as notas e a minha média é 8, tá legal? Então funcionou direitinho como esperado, tá? Agora a gente precisa refatorar os outros, tá? A gente tem o de tabuada também e a gente tem o ler arquivos. A gente vai fazer a mesma operação, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente já colocou o de cálculo aqui dentro, tá? O ler arquivos é uma outra coisa, tá? Ler arquivos, eu vou criar, então, uma outra pasta. E aí eu vou separar aqui tudo que tem a ver com arquivos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, arquivos. Então, nessa minha pasta arquivos, toda a interação que eu vou mexer com arquivos, eu vou criar classes relevantes aqui dentro, tá? Agora, eu vou clicar com direito e vou criar uma nova classe aqui, chamado arquivo. Não, chamado ler, na realidade, tá? Então, vou colocar aqui o nome da minha classe. Vou dar o nome dela de ler. Então, ele está criando aqui a minha classe aqui dentro. Vou esperar um pouquinho. Criou, tá? O meu namespace, eu vou chamar aqui somente de arquivos, ok? E a minha classe vai se chamar ler, tá? Aqui dentro da minha função, então vou fechar esse média aluno, e aqui dentro do meu programa eu tenho então o ler arquivos, né? Vou clicar com direito nele, vou em Go to Definition. Prontinho. Agora eu vou pegar todo esse meu método privado e vou jogar ele lá para o meu programa, tá? Que é o ler, e vou colocar ele como public. Pronto. Então aqui, ó, eu tenho o nome arquivos ler, tá? Arquivos ler seria a minha classe, né? Acho que esse nome não está ficando muito bom. Vamos fazer assim, ó. Vou deixar dessa forma. Vou renomear isso daqui. Vou deixar como pastas. Tá legal? E aí aqui dentro de pastas a gente vai ter então a classe chamado arquivo. Pronto. Agora vai ficar melhor, tá? Então tudo que tem a ver com o diretório do Windows, né? Ou pastas do Windows, a gente vai colocar aqui dentro, tá? Melhor o nome diretório, né, gente? Então, diretório. Pronto. Para ficar um pouquinho melhor para vocês. Então, diretório. Opa. Voltar aqui, voltar de novo. Diretório. Pronto. Então, diretório. Aqui, diretório. E aqui, arquivo. Pronto. E aqui eu ponho a ação ler. Tá legal? Então, eu tenho aqui a minha pasta diretório, o meu namespace, né? Eu tenho aqui o meu arquivo e eu tenho a minha função ler, tá? E aí é a minha função de ler arquivos, onde eu passo o nome e ele vai fazendo tudo, tá? Nota, gente, que aqui, nesse file e nesse stream, não vai funcionar porque ele tá aqui com um tracinho vermelho aqui, ó, falando que ele não existe essas classes. Quando você chegar nessa opção, a mesma coisa que você fez lá para aquele do tabuado, você vai fazer para esse também, né? Então, para o média, na realidade, você vai fazer para esse também. Coloca o mouse em cima, vai aparecer a lâmpada, você vai aqui e vai clicar no Using System, ok? E aí ele já passa a disponibilizar todas essas classes para você aqui no seu programa, tá legal? Então, já organizei aqui, diretório arquivo ler, tá? Então, prontinho. E aqui, gente, a gente chama uma função recursiva, né? Então, o que eu teria que fazer? Colocar o mesmo nome, que é o arquivo, ponto, ler, que é a minha função ler aqui, ó. Agora eu mudei o meu nome, ok? É uma classe, ponto, uma função, tá? E essa função estática. Agora a gente tem que alterar a mesma coisa lá no nosso programa. Lembrando, colocar o nome da classe, tá? Então a gente vai vir aqui, aonde estava ler arquivos, a gente vai colocar o nome arquivo.
colocar o mouse em cima, vai aparecer aqui a lâmpada, clicar na lâmpada. Acho que eu coloquei o nome errado, deixa eu ver aqui. Está como nome de arquivo mesmo, né? É isso mesmo. Então, arquivo, coloco o mouse em cima, clico na lâmpada. Programa, arquivo. Não, não é isso ainda. Ele ainda não conseguiu localizar. Ah, uma coisa que está errado aqui, gente. Ele ainda não conseguiu localizar porque o nome do meu arquivo físico, tá? Ele está como ler ainda, tá? Não tá certo. Eu tenho que mudar isso daqui e colocar o nome de arquivo. Ok? Prontinho. Então, feito isso, agora a gente volta lá e arruma novamente. Então, a gente vai clicar aqui, gente, aí vai aparecer a lâmpada. Se você clicar aqui, ó, você vai olhar que ele vai tentar gerar um método. Não é o método que a gente quer que ele gere, não é uma função que a gente quer que ele gere. O que a gente quer que ele faça é importar a nossa classe. Isso simplesmente porque você tem o parênteses aqui na frente, tá? Eu vou remover esse parênteses aqui e vou colocar o mouse de novo em cima. Agora, quando eu clicar aqui na setinha, ele vai aparecer o using diretório, ok? Então, eu importo ali o meu namespace diretório e agora eu uso o método ler, ok? Que eu criei lá dentro da minha função de arquivos, ok? Então, tá aí bonitinho. Lembrando que a gente fez o namespace diretório, a classe arquivo e a função, né, o método ler, tá legal? Então, tudo bonitinho, tá aqui, vai funcionar pra gente. Vou compilar o nosso código, tá legal? Mais um código compilado, tá? Agora, gente, a gente tem mais um outro aqui que é tabuada, ok? Então, esse tabuada, o que eu vou fazer? Eu vou criar funções, tá? Ou coisas genéricas, tá? Então, normalmente quando eu estou fazendo um software, algum programa, eu crio uma pasta chamada utils, ou utilidades, tá? Vou deixar aqui no português, vou colocar assim, coisas úteis, tá? Vou clicar com direito, vou adicionar uma nova pasta e vou colocar assim, ó, coisas, ou melhor, funções úteis. Acho que só funções tá legal pra gente, né? Vamos deixar só funções, tá? Funções. E aqui dentro eu vou colocar todas as funções que eu preciso, que não precisam diretamente ser separadas, tá? Por exemplo, tabuada, mostrar na tela, essas coisas aqui eu vou deixar somente dentro de uma classe chamada funções, tá legal? Então eu vou clicar com direito aqui, adicionar uma nova classe, e essa classe eu vou chamar de tabuada, ok? Ah, coloquei errado aqui. Tabuada não, é tabuada, né? Peraí. Deixa eu dar um rename aqui. Rename. Tabuada. Sim, para ele fazer o rename para mim. Ok? E aqui dentro de funções. Tá legal? Então, o de tabuada eu vou jogar para dentro da minha função de tabuada, tá? Então, vou pegar todo esse código aqui. Ok? E vou jogar lá dentro da minha função, da minha classe, na realidade, que eu acabei de criar, chamada tabuada. Tá aqui. E aí aqui eu mudo, ao invés de tabuada, vai ficar funções tabuada calcular, ok? Calcular. Para dar mais sentido àquilo que a gente quer fazer, tá legal? Aqui já está como public, tudo bonitinho, do jeito que eu queria, tá? Voltando lá, vai dar erro na minha função, ok? Do tabuada. Então, o que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa que eu tinha feito com vocês aqui. Eu vou dar um espaço aqui, né? E vou colocar o mouse em cima e importar ali o namespace, tá? Ele não rolou aqui agora, deixa eu comentar. Vou tentar agora importar o namespace. Está aqui, use funções. Ok, prontinho. Agora eu vou utilizar o ponto calcular, passando o meu parâmetro número. Tá legal? Então, tudo bonitinho, funcionando para mim também. Vou compilar o meu código. Ok, funcionando tudo certinho. Gente, para compilar o meu código aqui, o que eu também posso fazer? Ctrl Shift B, ok? Ctrl Shift B, ele vai compilar o seu código. Ou, se você também quiser compilar, você pode vir aqui em Tools, aqui ó, em Build e dar um Build Solution. Ele também vai compilar da mesma forma. Mas o atalho é Ctrl Shift B, tá legal? Bom, já compilei, vi que meu código também não está dando erro, tá? Agora uma outra coisa que eu tenho que fazer é separar aqui, ó, essas outras funçõezinhas que eu criei, tá?
e vou chamar ela como funções diversas, tá? Então vou clicar aqui com direito, vou adicionar uma nova classe, tá? E essa classe eu vou chamar como diversas, ou genéricas, melhor. Genéricas. Tá. E aí aqui eu vou ter várias funções genéricas dentro dessa classe, tá legal? Então são essas funçõezinhas aqui que eu criei dentro do meu console app. Então eu vou pegar essas funções genéricas, recortar daqui e vou colocar aqui dentro. Tá legal? Então tá aí também, bonitinho. Aqui eu vou ter que colocar essas funções. Aqui tem umas que estão como estática, tem outra que não está, né? Vou deixar dessa forma porque eu não estou utilizando elas, então simplesmente pode ficar desse jeito aqui mesmo. Vou compilar o meu código, compilado, tudo bonitinho. Aqui eu vou deixar somente o nome funções no meu namespace. Pronto. Como eu não estava usando essas funções dentro do meu contexto do programa, o meu programa não vai dar erro porque eu não chamei ela no meu menu, tá? Agora o que eu preciso fazer é separar aí esse menu também em uma função, tá legal? Então eu vou pegar essas variáveis de menu e vou criar ali uma pasta para ela também, tá? Organizando o meu menu. Então tudo que é referente ao menu, eu vou deixar dentro da pasta menu, tá? Criar uma nova pasta, menu, ok? E aí eu vou pegar toda a minha ação do menu e vou jogar para dentro de uma classe chamada menu também lá, tá? Ou melhor, gente, menu seria a classe. O que eu vou fazer aqui? Deixa ele terminar de abrir. Aqui eu vou colocar tela, ok? Que é tudo referente à tela do meu console, tá? Agora eu vou clicar com direito, vou vir aqui em adicionar e adiciono uma classe chamada menu, tá? Então, vou vir aqui e colocar menu. Prontinho, carregando. Adicionado. Ok? Agora eu vou digitar aqui o meu código também, né? Compilar colocar o código que eu digitei lá em cima. Vou refatorar isso daqui para deixar somente como tela, meu namespace. E aqui eu vou colocar como criar, tá? Então, menu, criar. E aqui eu vou mudar para public. Prontinho. Então eu tenho tela, menu, criar. Ele vai criar a minha telinha de menu. Agora tem aqui algumas funções que ele não vai conseguir entender, né? E algumas constantes que ele também não vai conseguir entender, porque isso tem a ver com o menu, tá legal? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar todas essas constantes e vou jogar lá para o meu menu, porque essas constantes pertencem ao meu menu e não ao meu programa inicial, tá? Vou jogar todas as constantes aqui no meu menu. E como que eu jogo ela? Eu jogo ela antes da minha função que eu acabei de criar, tá? Então eu tenho aqui todas as opções de menu e aqui eu tenho a minha ação, né? A minha função criar menu, tá? Então ele vai fazer isso daqui tudo bonitinho, as minhas funções já funcionou. Agora o que não está funcionando é os ler arquivos, né? As funções que eu tinha acabado de criar lá, porque eu utilizei todas elas nos usings daqui, tá? Então o que eu posso fazer? Eu tenho duas abordagens. Uma, eu posso clicar aqui e mandar adicionar o diretório, tá? Ou como eu sei que eu movi todas aquelas funções que estavam aqui lá para o meu menu, eu posso simplesmente pegar esses 3 users que está aqui, que eu sei que foi aqueles que eu utilizei para ele ficar disponível nesse contexto, e jogar no contexto da minha classe menu, tá legal? Então, vou dar um enter aqui e vou colocar todas as 3 que eu importei, tá? Daria na mesma se eu colocasse o mouse em cima e mandasse importar. A única coisa que ia acontecer é que você ia deixar aqui um código que você não está utilizando. Você ia importar coisas que você não está utilizando para esse seu contexto, tá legal? Deixando um pouco menos performático, tá? Fazendo isso é a forma mais correta, porque você refatora e utiliza as coisas só onde eu tenho que utilizar, tá? Então, esses 3 namespace eu vou utilizar somente no menu, então deixo ele somente no menu, tá legal? Então, certinho, funcionando do jeito que eu queria. Agora, eu preciso arrumar aqui essa opção de menu, né? Então, o que eu vou fazer? Menu, vou colocar o mouse em cima e ele vai dar o using de tela, né? Então, é somente o tela que eu preciso utilizar aqui. Então, eu chamo tela, ponto, e aí eu mando simplesmente criar a minha tela, ok? Criar. Feito isso, o meu programa está pronto, refatorado, tudo bonitinho, tá?
Agora, simplesmente, eu vou tirar todos os arquivos aqui, né? E vou deixar simplesmente o meu arquivo programa, tá? Se vocês olharem agora no Solution Explorer, olha só como está mais organizado, tá? Eu tenho aqui o meu programa, que é o programa principal, ok? Tenho aqui todas as coisas que eu preciso para fazer todas as ações que eu preciso, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? O arquivo de tela, eu tenho a minha pasta de tela, que tem tudo que tem a ver com a minha tela. Eu tenho aqui uma pasta funções, que eu vou criar todas as funções que eu preciso, tá? Eu tenho aqui o meu arquivo diretório, que eu vou mexer com arquivos, tá? Eu tenho aqui o meu arquivo cálculo, que eu vou fazer o cálculo da média do meu usuário, tá? Então, gente, ó, tudo bonitinho, organizado do jeito que eu precisava. E aí eu criei dessa forma para mostrar para vocês que se você fizer um programa muito grande, você vai ter que organizar dessa forma, porque senão você vai ficar perdido no futuro, tá legal? Porém, isso não é uma forma de organizar só não existe, não, na realidade, porém não só existe essa forma de organizar. Tem a outra forma também, que é a orientação a objeto, que eu quero mostrar para vocês na próxima aula, tá legal? Bom, é isso aqui, pessoal, eu vou compilar e testar o programa para ver como é que ficou, tá? Então estou compilando aqui. E agora eu vou testar o programa. Ele tem que se comportar da mesma forma que a anterior, só que dessa vez mais organizado. Então funcionou tudo bonitinho. Eu vou utilizar a opção de ler arquivos. Ele lê os arquivos, então tá todos os nomes aqui dos arquivos que eu mandei ler, tá? Então arquivo 1, tá tudo bonitinho lá, ele mandou ler. Ah, mas ele leu somente o arquivo 1, né? Ele não leu os 3 arquivos, então tem um negócio errado. Vou dar um 0 aqui e sair. Então, vou entrar aqui no meu método, clicar com direito, e ir em GoToDefinition, e vou lá na opção de ler arquivos. Então, vou clicar com direito, e vou em GoToDefinition. Aqui eu comentei essa minha função recursiva. Vou descomentar e vou executar o programa novamente, deixando ele de uma forma legal, ok? Dando play de novo. Compilando. Já está executando. Prontinho, apareceu para mim. Então agora eu vou digitar aqui a opção. Eu quero ler arquivos, então apertei aqui. Tá lá, ele leu o arquivo 1 e leu o arquivo 2, tá? A opção 2, que é o tabuada, que era a tabuada agora do 50. Tá aí, ele me deu a tabuada do 50, bonitinho. E agora eu quero o cálculo da média, verificando se ele vai dar tudo certo. Danilo, média 1, nota 1, nota 2, nota 3. Então tá as 3 notas, minha média é 7, tudo bonitinho. Sair do programa, ok? Gente, essa é uma forma de organizar. Essa é uma forma de programar estruturado, ok? Ou procedural, ou orientado a funções, tá? Então, como eu fiz a correção no começo da aula, isso aqui é programar orientado a funções, tá legal? Então, você organiza o seu código com contextos diferentes, com nomes diferentes e que fique de uma forma muito mais legível, tá legal? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Para quem gostou da aula, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. Comentem, me deixem saber se vocês estão gostando ou não, tá? Qualquer dúvida que tiver, gente, vocês podem me chamar, marcar uma aula particular, tá? Gente, é barata a aula particular, porque vocês têm como aprender tudo aqui de graça, e aí vocês só pagam a aula particular, que é R$50 a hora, tá? Então você me chama, a gente marca uma aula particular, eu esclareço as suas dúvidas, você segue para o próximo passo. Eu acho que essa é a forma mais fácil que você vai conseguir tornar ali um programador e entender tudo isso que eu estou falando. Travou? Marca a aula particular, destrave suas dúvidas e continue em frente, seguindo as aulas, tá legal? Bom, é isso, pessoal. Vejo vocês, então, na próxima aula. Até mais. Legal, pessoal? Aula complexa hoje, mas aula muito importante, então preste atenção e vê várias vezes. Eu deixo uma dica para vocês, tá? Como vocês, eu também estou aprendendo assuntos diversos, tá? E para eu entender alguma coisa, eu não vejo o conteúdo uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes. Gente, é muito difícil para eu conseguir entender algumas coisas. Então eu vejo o mesmo vídeo ou a mesma coisa que a pessoa falou mais de 5 vezes, tá? E quando passa um mês, eu revejo aquele conteúdo de novo. Para quê? Para que aquilo replique na minha cabeça várias vezes e eu consiga entender aquele conceito, tá legal? Então, gente, se você vê esse vídeo da primeira vez e não conseguir entender, não tem problema, vê de novo, vê de novo, vê de novo, que uma hora você vai conseguir entender o que eu tô falando, tá? E lembre-se, gente, travou aula particular. Acho que essa é a única maneira que vocês vão conseguir destravar e ir para o próximo passo. Tá legal? Bom, pessoal,
Até mais e até o próximo vídeo.